Bom dia, boa tarde a todos, aos colegas pesquisadores, aos membros da banca. Com grande satisfação que eu venho aqui apresentar o trabalho que é intitulado Saneamento Descentralizado e Equidade, uma proposta de ponto de entrega voluntária, PEV, para a ilha de Tauamirim, Maranhão. Então, esse estudo ele foi desenvolvido por mim, Stephanie Kauri, em parceria com os meus colegas Gabriel Pereira, Adassa Alves e Jonas Mendes, onde o nosso objetivo é discutir como a engenharia sanitária pode desvincular, né, de modelos urbanos engessados para levar a equidade e sustentabilidade à comunidade tradicionalmente vulneráveis. Então, para guiar a nossa apresentação, a gente dividiu o trabalho em 6 etapas fundamentais, partindo da contextualização do problema à caracterização da ilha. Também vamos passar pelo levantamento metodológico até chegarmos aos resultados práticos e ao dimensionamento final do ponto de entrega voluntário. Para a gente iniciar, a gente precisa primeiro definir o que é o saneamento ambiental. Então, o saneamento ambiental, né, ele não se limita à infraestrutura de concreto ou a um conjunto estratégico de ações socioeconômicas. No entanto, o modelo socioeconômico global, ele é pautado pelo consumo acelerado e também o descarte rápido, que acaba gerando uma crise crítica de volume no nosso planeta de recursos finitos. E nesse contexto, levando em consideração também o, a questão do Brasil e do Maranhão, a ausência crônica de coleta pública regular, principalmente nas zonas rurais, ela acaba empurrando os moradores para práticas perigosas, como a queima de resíduos a céu aberto, o enterramento de materiais contaminantes, assim tentar impor a essas áreas isoladas o modelo de gestão urbano convencional financeiramente e logisticamente inviável devido às barreiras geográficas e aos altos custos de transporte, principalmente. O resultado direto disso acaba sendo a degradação acelerada dos nossos ecossistemas, como manguezais, o comprometimento grave e a segurança de balneários ecológicos fundamentais também. Levando isso em consideração, a nossa área de estudo é a Ilha Tauamirim, e que é localizada a sudoeste da Ilha do Maranhão, em São Luís. E olhando atentamente, né, para essa imagem aqui do lado esquerdo, onde a gente fez através do Google Earth Pro, a gente percebe a logística central do problema, que é basicamente o isolamento geográfico. O porto de Coqueiro, ele serve como ponto final da conexão entre a cidade e, assim, a ilha, né? A distância da travessia é de 204 metros aproximadamente. E esse pequeno trecho, ele é uma barreira justamente para os serviços tradicionais de limpeza urbana. Então, o transporte é feito exclusivamente de forma marítima, por canoas e pequenos barcos que carregam pessoas, motos e automóveis. A ilha é habitada por mais de 200 anos por comunidades tradicionais extrativistas, pescadores, agricultores, abriga manguezais, espécies ameaçadas como o peixe-boi, né? E sem qualquer coleta pública regular. Então, a CEMOSP, ela não faz coleta lá. O descarte ele é histórico e a queima de plástico nos finais de semana e também há em terra de metais como metais, vidros, gerando assim uma contaminação para o solo e também para o ar. A nossa metodologia ela foi estruturada em 3 pilares principais. O primeiro é a pesquisa bibliográfica, em bases como Google Acadêmico, Cielo e Science Direct. E a segunda etapa foi a imersão em campo, onde a gente realizou uma visita técnica em loco no dia 22 de novembro de 2025, aplicando questionários quantitativos e qualitativos adaptados do modelo diagnóstico do IPEA 2012 para mapear a produção diária per capita e estimar a geração semanal. E o terceiro foi a aplicação da,
de métodos espaciais e através do georreferenciamento de ferramentas SIG para rastrear os pontos críticos de descarte irregular, para assim consolidar as tomadas de decisão e estratégias do projeto. A gente também utilizou a matriz SWOT, cruzando as forças e as fraquezas locais como oportunidades e ameaças externas. Entrando já na parte dos resultados, como primeiro grande desafio metodológico, a gente teve a estimativa população real diante da ausência de dados censitários locais atualizados. Então, conforme mapeado na imagem aqui à esquerda, e visita em campo, a gente também identificou as comunidades de Jacamim, Portinho, Amapá, Embaubal e Ilha Pequena, onde foi estimado através de visitas, como eu já disse, informações locais, a quantidade de famílias por comunidade, aqui na tabela, localizando um total de mais ou menos 250 famílias. Para o cálculo, né, a gente adotou a média estatística de 2 moradores por domicílio, para manter a estimativa próxima da realidade local. Então, a população projetada ficou de 502 habitantes. Na tabela 1, a gente vê que Jacamim e Portinho são os dois maiores adensamentos populacionais. Então, a partir disso, aplicamos esta equação, onde a geração total ela é o produto de número de habitantes pela taxa de geração per capita, que é referenciada na literatura, vezes o tempo de armazenamento de 7 dias. E o resultado disso nos mostra uma geração crítica de aproximadamente 2.214 quilos de resíduos por semana. Ao analisarmos a composição gravimétrica detalhada dessa parcela, identificamos 3 grandes blocos. 30% são recicláveis secos puros, 20% são classificados como contaminantes e 10% restantes são resíduos. Então, trazendo para o contexto da comunidade, foi-se observado que os resíduos orgânicos são amplamente reaproveitados para a alimentação de animais, enquanto plásticos e vidros são queimados, enterrados ou abandonados em locais diversos da comunidade. Isso revela que a fração puramente orgânica representa 400%, que é mais ou menos 886 quilos por semana do total, e ela já encontra um ciclo sustentável na própria ilha. Portanto, o foco do nosso PEV está diretamente e estritamente para os 60% restantes dos resíduos não orgânicos, que equivalem a mais ou menos 1.328 quilos por semana, que hoje são queimados ou abandonados. Decompondo esses resíduos não orgânicos na tabela 3 aqui, a gente descobriu uma realidade de 50% desse montante é composto por plástico, sendo assim 664 quilos por semana, enquanto de papel, papelão, vidro e metal são 16,7%, e ainda 20% de contaminantes biológicos químicos e 10% de resíduos diversos que exigirão gerenciamento específico. Já que, a partir do fluxo de massa de 1.328 quilos por semana, a gente efetuou o dimensionamento do nosso PEV utilizando o método volumétrico, que é dividido em 3 etapas principais. Na primeira etapa, convertemos a massa em volume, né, aplicando as densidades aparentes da literatura, que a gente colocou aqui na tabela 4, e os resultados disso, os resultados dessa transformação, a gente colocou na tabela 5, ou seja, essa transformação já em volume. O indicativo que mostra que a gente necessita armazenar semanalmente para cada tipo de resíduo. Na etapa 2, a gente calculou a área do piso necessário. Então, a gente adotou 2 critérios fundamentais, que foi os critérios de segurança e os critérios de ergonomia, né? Então, primeiro, uma altura útil de empilhamento limitada a 1,35 metros, onde a gente pesquisou na NR11, justamente para evitar acidentes de trabalho, esforços físicos excessivos. E segundo, uma margem extra de 3 metros ao quadrado, né? 3 metros quadrados, incorporando na fórmula para absorver os picos sazonais de geração.
Então, aqui já na tabela 6, a gente consolida a área mínima líquida de piso para cada resíduo, onde a gente totaliza 24,36 metros quadrados. Ok. Então, para transformar os 24,36 metros quadrados calculados em uma estrutura física real e funcional, a gente projetou uma unidade com dimensões finais de 5 metros por 8, totalizando aí 40 metros quadrados. Então, a imagem à esquerda, né, ela mostra a inserção exata do nosso PEV na comunidade do Portinho, aproveitando assim uma área que a gente viu que é plana, livre de habitações e de vegetação densa. E à direita a gente apresenta como o layout interno vai ser dentro da unidade. Então, nós arredondamos e expandimos a área útil de segregação de 26 para 26 metros quadrados e subdividimos em baias específicas, né, para papel, vidro, metal e plástico. E os 14 metros quadrados restantes foram destinados exclusivamente à área de circulação e manobra do nosso vetor de coleta móvel, o triciclo elétrico solar, que é o que a gente vai falar agora. Então, finalizando o detalhamento e a operação logística integrada do sistema, onde mostra aqui na tabela 7, a escolha da comunidade do Portinho para sediar esse PEV é estrategicamente justificada pela vantagem logística multimodal que tem, né? Então, assim, ela é exatamente em frente à rota marítima mais curta para a ilha de São Luís, no caso, da ilha de Itauamirim para a ilha de São Luís, é a rota mais curta. O ciclo de coleta semanal vai funcionar por meio de 2 modais de baixo impacto carbônico, inteiramente na ilha. Então, a coleta terrestre ela será feita por um triciclo movido a energia solar, com capacidade de carga de 300 quilos por viagem, percorrendo de forma alternada e planejada as rotas de asfalto e pissarra que conectam Jacami e Portinho, e eternamente o escoamento final dos recicláveis triado rumo às cooperativas compradoras em São Luís será feito por uma embarcação de transbordo, né? Então, trajeto marítimo, com capacidade semanal de 800 quilos, consolidando assim um fluxo regular e eficiente de baixo custo. Aqui a gente apresenta as nossas principais referências e a gente conclui, destacando que o projeto ele prova que a equidade no saneamento básico nasce de soluções descentralizadas, e sob também medida para realidades locais, protegendo assim manguezais e gerando autonomia e economia para as comunidades tradicionais de Itauamirim. Muito obrigada a todos e pela atenção, E nós colocamos à disposição para perguntas e considerações da banca.